E quais eram os episódios de Dia de Fúria que você tinha? Por que que eles aconteciam? Qual era o start ali? Você conseguiu identificar isso, obviamente, depois fazendo uma análise mais aproximada, né? Eu sempre fui como pessoa, aí entra muito até a nossa personalidade, você sabe muito mais Total. que eu até disso. Entra muito da nossa personalidade e entra muito do meu perfil de trader, porque eu costumo dizer que todo trader tem um perfil. O perfil mental do Boa. trader e o perfil técnico, né? No meu caso, eu sou uma pessoa de identidade muito arrojada. Eu sou muito assim, sempre fui muito independente, livre. Ser dominante. Sou autossuficiente, eu Boa. resolvo, eu faço. Só que isso no mercado me prejudicou muito. Tá. Porque no mercado eu fui muito com esse tom muito arrojado. E aí eu fui muito assim, se eu conseguir sucesso na outra área, aqui não vai ser diferente. Isso é Sabe, esse perigosíssimo, né? sentimento lá atrás, aquele sentimento ainda muito imaturo até. Eu cheguei vou até confessar, né? Um pensamento que eu tinha lá atrás, porque eu penso que quem começa hoje talvez até pense assim. E às vezes, quando a pessoa já tem sucesso profissional em outra área, ela pode cair nessa armadilha, nessa pegadinha. E eu caí, preciso confessar, porque na época eu falei assim, eu não aceito ganhar menos do que eu faço na odontologia. Eu era iniciante. Caraca. Então daqui nasce um grande pecado, digamos assim, de uma iniciante arrojada. E essa iniciante foi para cima do mercado com unhas e dentes. Ali eu me machuquei muito. E aí, quando eu dizia isso, né, não aceito menos do que na odontologia, é lógico que na frente do gráfico, num dia de loss, eu não aceitava loss, eu ia para cima do mercado. E aí, eu preciso, por exemplo, dar um exemplo. Eu comecei com 50 contratos de Mini Índice Brasil. Caraca, então, daí você imagina que, falando de lotes, dá pra gente saber que eu fui muito agressiva. Você não aceitou começar pequeno. Não, isso foi um grande erro. Preciso citar que isso não é legal, não é correto, foi um erro meu. E não à toa que eu sofri muito. Então, eu realmente, naquela época, eu entrei com uma postura muito arrojada. Aí você fala dos dias de fúria. No meu caso, os dias de fúria, eles eram, digamos, semanais. Tá. Só que aí, assim, no início eu não entendia de onde vinha. Eu só sabia que era como se assim, tem um dia que vai acontecer e que eu vou devolver tudo. Você pensava nisso? Já estava um padrão intrínseco, que é o que na PNL, inclusive, a gente chama de ancoragem. Já estava ancorado. É como se fosse assim, eu acumulava um certo lucro, a minha mente ancorou, que isso aí vem da PNL, né? Ancorou que num certo padrão de lucro eu devolveria. E aí vinha aquele medo de devolver o lucro, e isso acontecia, logicamente, porque ali entra o medo, e o medo nos faz ter ações emocionais. Hoje, falando, fica até, entre aspas, simples de falar, mas ali eu não entendia o que estava acontecendo. E aí, no olho isso do começou furacão a gente não enxerga o que está dentro dele. Né? Isso, eu tinha reservado, na época eu tinha feito uma reserva para abrir franquias na odontologia, ou para algo novo, e esse algo novo foi o mercado. Essa reserva que eu separei digamos, em espécie, ela foi embora. Eu programei que ela duraria 1 ano. No mercado, ela durou 6 meses. Metade do tempo. Depois que ela acabou, eu fui bancando, eu fui custeando o mercado com o dinheiro da odontologia, porque eu ainda atendia. E aqui eu até abro um parêntese. Eu fiz um processo de transição. E esse processo de transição, no meu caso, interessante, porque eu programei ele. E mesmo programando foi difícil. As pessoas costumam me perguntar sobre essa transição, sobre, eu vou largar tudo. Eu falo, não faz isso, você precisa de uma outra fonte de renda. Muito bom. Porque se eu não tivesse outra fonte de renda, com certeza eu não estaria aqui. Não estaria. Então, quem me segurou naquela época foi a renda da odontologia, que me ajudou a custear o mercado por um bom tempo. Depois de que acabou a minha reserva, eu fui custeando com o dinheiro da odontologia ali por pelo menos 1 ano. Ainda, digamos assim, depósitos mensais, né? Para a corretora e para operar. E eu nunca, naquela época ali, mesmo iniciante, por ser muito arrojada, eu nunca operei simulador. Nunca. E aí, um grande erro. Nunca fiz backtest lá na época. Por isso que hoje eu levanto tanta bandeira de backtest. E não só backtest, falo muito do backtest cerebral. De você mostrar para o seu cérebro que aquilo funciona. Mostra para ele que aquilo funciona. Porque se eu cometi esse erro lá atrás, eu não quero que outras pessoas cometam. Eu pulei todas essas etapas. E aí entra a questão dos dias de fúria. Eu ia muito despreparada para o dia do loss. Então chegou um momento em que eu entendi o seguinte, olha, peraí, eu sei fazer. Fazer eu sei. Só que um trader não se forma assim. Só fazer não resolve. Eu costumo dizer que dias de gain, até entre aspas, a minha mãe, que nem sabe operar muito, se ela clicar, ela pode fazer um bom gain. Sem saber até.
mas eu não sabia perder. E aí eu entendi que eu ia ter que aprender a perder, eu não sabia perder. Por isso que eu costumo dizer que hoje em dia eu me tornei a melhor perdedora que eu conheço, porque eu fui calejar minha mente para perder. Eu não sabia perder. Os dias de fúria nasceram aí. Só que eu tive um que foi o que mais me marcou, e por ser da área de saúde, a gente vê muito essa coisa da fisiologia, da farmacologia, das alterações corpóreas, neuroquímicas. Naquele dia, eu entrei na frente da tela às 9h30 da manhã, ali, início do pregão. Saí às 5h40 da tarde, passando mal, vomitando. Eu tinha feito ali mais de 76 operações facilmente. Mental e física, né? Mental e física. Nesse dia que eu saí, eu não esqueço. Sabe quando você lembra do cheiro do dia? De como você estava? Você lembra de tudo? Sabe que você não precisa nem fechar o olho. Eu lembro exatamente como foi o horário, a sensação de olfato, de como eu estava. E ali eu parei, fui pro banheiro. Naquele dia, financeiramente falando, eu tinha perdido 15 mil reais. Não foi a maior perda que eu tive naquele dia. Mas não era o dinheiro ali já. Ali já era o meu desgaste fisiológico. Sim. Psicológico. E ali eu falei, aqui pra mim é o basta. Eu não aguento mais isso. Porque eu tô ficando doente. Porque não é normal uma pessoa estar na frente de uma tela de manhã e até o fim do dia. E que liberdade é essa? Exato. Aí na hora eu comecei a me questionar. Série trader, né? E o que eu tô querendo? Porque eu tô querendo sair de uma área para ter liberdade e isso aqui tá virando uma prisão para mim. Naquele uma prisão dia, psicológica, que é o pior. Exato. E saí vomitando. Eu falei, isso aqui não é normal, isso aqui é alteração do meu corpo. Eu estou reagindo, meu corpo está reagindo a uma situação. Está somatizando. Ali eu entendi que eu tinha que estudar a parte mental, porque eu queria entender. Eu falei, bom, eu sei operar. Eu alinhei a parte técnica, mas eu não sei me comportar na frente da tela. E aí eu fui estudar a parte mental. Fui estudar PNL ali, neurociência, essa parte toda ali de mindset, para poder me entender. Na verdade, o meu foco era esse. Era me entender. Da onde vem isso? Não tem condições. E ali eu entendi algo que, para mim, hoje é uma das chaves que uma pessoa precisa virar um trader. Eu enxergo como um processo de formação. Sim. E uma das coisas bom, se ele tem dias de fúria, eu costumo dizer, todo trader que tem constante dias de fúria, como eu tive, ele tem um padrão repetitivo. Existe um padrão que se repete. Existe um botãozinho que ele liga naquele dia, que depois que ele liga aquele botãozinho, tudo acontece. E aí eu costumo chamar isso de zona vermelha. Zona vermelha eu costumo dizer, identifique sempre as suas zonas vermelhas. Como assim? Zona vermelha é tudo aquilo que depois que acontece, você ativa o sistema límbico, desliga o sistema do córtex pré-frontal, ou seja, o trader deixa de raciocinar de forma racional e começa a tomar ações emocionais. Então, a zona vermelha seria assim, tudo o que acontece na frente da tela, que depois que acontece, eu deixo de ser eu e eu passo a tomar ações completamente emocionais. Os gatilhos que abrem as brechas. Isso. E ali, interessante, eu tenho um caderninho da época, esses dias eu estava até olhando. Legal. Comecei a rastrear isso. Comecei a tentar entender o que está repetindo, por que está vindo, de onde vem. E aí eu fui rastrear as minhas zonas vermelhas e fui entender. Olha, turma, presta atenção nisso que ela está falando. Só se melhora aquilo que se controla. Ela foi rastrear com base em dados que ela tinha anotado. Muito bom. E aí eu comecei, na época, a identificar. Bom, peraí, se o meu dia foi de loss, eu comecei a classificar desde essa época. Foi um loss técnico ou emocional? Se ele foi um loss técnico, ele é do mercado, estatístico. Sim. Mas se ele foi emocional, a responsabilidade é minha, eu vou ter que entender o que foi. E aí, quando eu comecei a buscar as minhas zonas vermelhas, eu posso até citar exemplos, porque de repente as pessoas que vão nos assistir e que estão nos assistindo, elas se identifiquem. Exemplo, uma das minhas zonas vermelhas terríveis. Quando eu começava o dia positiva e eu voltava para um 0 a 0, ali automaticamente eu devolvia o meu lucro. Quer dizer, o problema não era o ato de eu voltar para um 0 a 0 necessariamente. E a sensação de perda. Exatamente. Por quê? Teoricamente, a nível de valores, 0 a 0. Mas para minha mente contava como uma perda. Sim. E aí a minha mente interpretava aquilo como dor emocional, loss. Quer dizer, nem era loss, digamos assim. Mas a minha mente, ela acionava um gatilho de vamos recuperar. E aí eu comecei a descobrir o seguinte, essas zonas vermelhas me colocavam num estado que, inclusive, a psicologia explica, a psiquiatria explica, que é o estado de luta e fuga. Sim. E ali eu entendi, eu preciso identificar toda vez que eu entro em luta e fuga. Luta ou fuga na frente da tela. O que me leva a luta ou enfrenta o mercado a todo custo ou foge, se esconde.
E ali eu identifiquei que eu sou o perfil de trader que eu vou lutar. Vai lutar. Só que aí que tá, eu comecei a buscar entender o seguinte, quando eu entro em luta e fuga, o que acontece antes? Porque depois já foi. É aí que tá. Rocket Trader é uma plataforma inovadora desenvolvida para atender as necessidades dos traders, oferecendo uma experiência de trading com foco em estabilidade, performance e segurança, em versão web e app, sendo compatível com diversos sistemas. Ela garante estabilidade e versatilidade, permitindo que você opere com confiança e flexibilidade. E sabe o que é melhor? Ela é compatível com Android, iOS, Mac e Windows. Faça suas operações serem mais eficientes. Acesse a oportunidade na link da bio do perfil.